Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós contamos com a participação de Gabriela Chabul, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Gabi, como você está? Boa tarde. Olá, Joel, boa tarde. Tudo certo por aqui? Feliz de participar desse programa, né, que está trazendo aí para a população o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17, agora 18 no Brasil, e as suas metas, e como a gente vai em relação a esses compromissos que foram assumidos internacionalmente. Para quem chegou agora, Gabi, quem são os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030? Os 17 objetivos, eles são uma pactuação global, quer dizer que os países sentaram juntos e definiram quais eram as prioridades para os próximos anos. Então, eles sentaram em 2015 e disseram quais são os principais problemas que a gente lida em comum no mundo inteiro. E aí foram estabelecidos 17 problemas para serem enfrentados enquanto população do mundo, né? E esses problemas, eles se desdobram em 169 metas. No Brasil, a gente criou um 18º ODS, porque a gente sentiu que a gente tem uma questão racial muito importante no Brasil e que a gente tem que superar as nossas desigualdades raciais. Então, por isso, a gente tem um ODS específico para tratar da questão da desigualdade étnico-racial. Mas são 17 objetivos no mundo inteiro, e a gente tem 15 anos para atingir esses objetivos. Eles são chamados de Agenda 2030, porque são objetivos e metas previstos para serem alcançados no ano de 2030. Então, lá, quando foi pactuado, a gente tinha 15 anos, agora a gente está aí há 5 anos dessa agenda global, né? Realmente aí no momento de partir para ação, para realmente enfrentar esses problemas e avançar rumo a um desenvolvimento mais sustentável. Perfeito. As mudanças climáticas com eventos extremos, como seca e enchentes, já estão afetando o calendário escolar no Brasil, dificultando o acesso à educação e à frequência escolar. Estudos realizados por pesquisadores vinculados ao Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa, com apoio da FAPESP, revelou que no ano 2024, mais de 1 milhão de estudantes do ensino médio perderam aulas no país por causa de eventos climáticos extremos. No programa de hoje, vamos falar sobre a influência das mudanças climáticas na educação. Participam do programa de hoje o Mário Mendiondo, professor da Escola de Engenharia de São Carlos. Ele tem cátedra na Unesco de Águas Urbanas. Mário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Joel. Um prazer, Gabriela, estar compartilhando com você, a Karina, que nos apoia, e toda a equipe. Obrigado. Boa tarde. Nossa outra convidada é a Karina Yamamoto, jornalista, comunicadora de causas socioambientais. Ela é integrante do comitê da GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Joel, obrigada. Oi, Mário, oi, Gabriela, um prazer estar aqui com vocês. Bora lá falar desse assunto, né, que é tão importante e que, na verdade, assim, interfere na vida prática das pessoas, né? É verdade. Mudanças climáticas podem afetar o calendário escolar no Brasil, aponta um estudo. Esse estudo foi realizado por um grupo de pesquisadores, com o Mário juntos, né, coordenando esse trabalho. Dos mais de 26 milhões de estudantes brasileiros matriculados no ensino médio, 57%, ou seja, 15 milhões, estudam em escolas com baixa ou mínima tolerância a enchentes, e 33%, que dá mais ou menos 8 milhões de estudantes, em instituições não preparadas para a seca. Mário, conta um pouco desse estudo. Bom, eu sou professor universitário e, obviamente, estou dentro do processo de educação fundamental, ensino médio, ensino superior. Nós pegamos o ano de referência 2022, um total de 224.650 escolas, das quais
uma porcentagem grande dessas escolas, 145.700 e quase 800, estavam georreferenciadas, ou seja, nós conseguíamos as coordenadas dessas escolas espalhadas no território nacional e elas incorporaram, digamos, na matrícula, mais de 47 milhões de alunos em 5.525 municípios. Veja só, nós temos 5.570 municípios na União, ou seja, nós estamos acima de 95% de municípios analisando essas escolas e esses alunos. Com base nisso e com as informações já disponíveis no território nacional, nós temos o Índice de Segurança Hídrica, que disponibiliza para todos, de forma aberta, informações em relação a como, em cada pixel, em cada coordenada, digamos, quais são os níveis relacionados com a segurança hídrica. Né? Segurança hídrica, nós falamos sempre assim, de uma maneira rápida, coloquial, aquela que seria não muito suja, digamos, não muito distante do ponto de vista de capacidade de pagamento, não muito alto e nem muito baixo, ou seja, aquilo que a população consegue conviver longe das inundações, longe das secas, ter acesso à água em qualidade e que não seja poluída. Então, com base nisso, trabalhamos alguns indicadores de como essa população, toda essa comunidade das escolas, convivia em regiões onde tinha uma vulnerabilidade e uma exposição a certos extremos hídricos, especialmente secas e inundações. E com base nisso, fomos segmentando, classificando a partir das informações e analisando também as tendências em cada região, devido a que temos cenários de mudanças e variabilidades do clima, que é o principal elemento que traz essas ameaças, esses extremos de secas e de inundações. Diante desse cenário, Karina, o que deve mudar na escola pública do país? A escola, ela é um espaço que não sofre fisicamente, né, o impacto da mudança climática, nesse sentido, da perda de aula, mas também o próprio aumento da temperatura, ele causa um problema de aprendizagem nas crianças. Então, do ponto de vista de políticas públicas, a gente tem que olhar, eu acho, para dois eixos principais. O primeiro é adaptar as escolas a estruturas, a prédio mesmo, para que as crianças possam ser bem recebidas e possam estar em segurança. Então, você vai ter que começar a pensar, por exemplo, na manutenção das escolas, em obras como muros de contenção, ar-condicionado dentro das salas de aula. Isso envolve um custo. Então, do ponto de vista da estrutura da escola como um lugar que recebe as crianças, vai ser necessário que se adapte para que elas tenham condições físicas, concretas, para que a gente faça esse enfrentamento. E num outro eixo, a gente precisa lembrar que a escola é um dos lugares mais potentes que a gente vai ter para a diminuição de desigualdade, que é muito importante para o ODS também, em currículos adaptados para que as crianças e os professores, os alunos, os estudantes e os professores possam pensar soluções para essa crise climática que a gente está enfrentando. Então, para mim, a política pública deveria olhar para esses dois aspectos, para o aspecto concreto, físico, do local, para garantir a integridade das crianças e a saúde delas, e, ao mesmo tempo, pensar do ponto de vista de currículo, para como é que a gente vai aproveitar esse encontro de saberes de estudantes, professores, comunidade, para a gente construir soluções para a crise climática. Mário, a gente observou que a Karina apontou dois gestos importantes, né? Adaptação nas escolas, para poder receber os alunos, e, claro, uma mudança pedagógica. É nessa linha que o estudo concluiu sobre a realidade brasileira? Sim, eu concordo com Karina, até porque eu não comentei no primeiro bloco, mas dentro do grupo nós temos educadores. Denise Tafarello, além de pesquisadora, ela é educadora, atua
na educação, então nós fizemos o primeiro movimento de ver essas informações que estão georreferenciadas, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, trazer a vivência da sala de aula, do professor, com suas limitações. Estamos falando de ensino público, ensino que enfrenta, como disse Karina, várias, digamos, desafios no dia a dia, e a desigualdade, ele é um elemento importante. Veja só, quando nós analisamos através de imersões, e aqui estou expressando especialmente o caso da experiência de trabalhar em sala de aula, levar os alunos, as crianças, para uma imersão. Veja só, temos crianças que às vezes não tinham essa experiência de conviver em um ambiente de um parque, de um bosque, de uma área protegida, ou até sequer tinham na escola, atenção, sequer árvores, ou seja, mata nativa ou alguma plantar árvores no seu pátio. E nós sabemos que a convivência, desde os primeiros anos, a primeira infância, tendo um ambiente equilibrado, a sala de aula, professor, uma merenda, como você dizia, assim, ter ar-condicionado. Nós somos um país tropical, mas a criança não tem uma sombra, uma árvore, onde cria um elo de referência. Temos muitas escolas que ainda não têm isso. E trazer esses elementos que não aparecem, são subjacentes, tanto na 9394 ou até na LDB, na Política Nacional de Educação, a 9795, de 1999, estamos falando de mais de um quarto do século, que inclusive houve uma inclusão recentemente, infelizmente depois da catástrofe no sul do país, foi claro de que existem elementos de educação ambiental que precisam ser trabalhados visando a educação, mas para a resiliência. Então, digamos assim, é como você ver um mapa por um lado, ver esses números de estudantes, professores, escolas que estão em alguma categoria de baixa ou média ou muito baixa resiliência, mas, ao mesmo tempo, uma quantidade enorme de experiências que vem desse contato professor-aluno, que ainda precisam ser trabalhados para ter uma pedagogia de qualidade, enfrentando e convivendo com esses cenários que vão ser cada vez mais, com mais extremos, mais inundações, mais secas e, portanto, trazendo risco à qualidade de vida, não somente da população, e sim dessa primeira infância e do ensino médio. Gabi, educação e efeitos climáticos está em que ODS? ODS 4, educação de qualidade, é o objetivo específico para a educação, e quando a gente fala da ação global contra a mudança do clima, a gente está falando do ODS 13. Então, esse tema de educação e as mudanças climáticas está nessa interseção entre o ODS 4 e o ODS 13. Um breve intervalo e na volta voltamos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Pela primeira vez, a Amazônia será sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP30 ocorrerá em novembro de 2025, na cidade de Belém do Pará. O Acordo de Paris, que deve passar por uma revisão no evento, prevê que os países definam metas de redução de emissões até 2030. O Brasil se comprometeu com uma diminuição de 53% em relação aos níveis de 2005. Estudo publicado por cientistas do INPE e do CEMADEM, com apoio da FAPESP, aponta que, para que a meta seja alcançada, é preciso controlar o desmatamento ilegal e a degradação dos biomas.
Os autores sugerem ainda reforçar e expandir políticas que mantenham os serviços ecossistêmicos, as mudanças no uso e na cobertura da terra, o desmatamento para o uso agropecuário e a degradação florestal são as principais fontes de emissões de CO2 do Brasil. As queimadas também aumentaram. Somente em 2024, mais de 65 mil focos de calor foram detectados no país, o maior número registrado em quase 20 anos, segundo dados do INPE. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a influência das mudanças climáticas na educação no Brasil, com o Mário Mendiondo e a Karina Yamamoto. E, claro, com a participação da nossa colunista de ODS, a Gabriela Chabu. Agora, direto de Nova York, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, a Rádio ONU apresenta uma reportagem sobre jovem indígena brasileira selecionada para assessorar líder da ONU sobre o clima. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A ativista brasileira Chay Suruí está entre os 14 jovens que integram o terceiro grupo consultivo da juventude sobre mudanças climáticas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O grupo consultivo elabora recomendações concretas para apoiar as Nações Unidas no enfrentamento da crise climática. Chay Suruí pertence ao povo Paiter Suruí e fundou o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Ela coordena a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, que atua há mais de 30 anos na proteção territorial e segurança alimentar de comunidades indígenas. A jovem ativista participou de diversos fóruns internacionais, incluindo uma palestra na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Este ano é considerado crucial para a ação climática, pois marca o 10º aniversário do Acordo de Paris. Além disso, 2025 é o prazo para que todos os países apresentem novos planos climáticos nacionais ou contribuições nacionalmente determinadas, NDCs. As medidas devem apoiar a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. Convocado no âmbito da Estratégia Juventude 2030 da ONU e da nossa Agenda Comum, o Grupo Consultivo da Juventude serve como um mecanismo vital para o secretário-geral se envolver diretamente com os jovens em questões relacionadas ao clima. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. É uma conquista importante para os jovens, né? Um espaço para que eles possam influenciar a ONU nas decisões a respeito do clima. Eu quero saber de você, Karina, qual é a sua opinião? É muito importante, não apenas, e lógico que é muito relevante ter uma liderança importante indígena como a Chay Suruí. A Chay vem ganhando notoriedade, ela já é uma liderança importante no estado dela, ela já está à frente da Canindé, agora está à frente da Canindé, mas sempre trabalhou com a Canindé. De fato, é relevante não só para a juventude, mas muito mais para os jovens indígenas que estão subrepresentados nessa conversa, né? Ela mesma, no discurso em Glasgow, ela disse, olha, vocês precisam nos colocar no debate, né? As populações que são as mais vulnerabilizadas também são aquelas que detêm a solução para esse problema. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os quilombolas, são eles que têm uma sabedoria ancestral, têm saberes de lida com a natureza, que é muito diferente do extrativismo que a gente impôs, né, nesse nosso jeito de viver e de consumir. Então, eu, na verdade, celebro muito a Chay nessa posição e espero que outros jovens dessas populações e comunidades subrepresentadas também consigam alcançar esse tipo de visibilidade. É um reconhecimento que os povos originários têm que ter um espaço, né, de voz. É isso que você pensa também, Mário? Exatamente, eu estava mostrando aqui que a FAPESP
ela integra vários grupos de pesquisas nacionais e internacionais, tanto no estado de São Paulo, apoiando os pesquisadores e instituições locadas no estado de São Paulo, mas também apoiando redes nacionais e internacionais. Por exemplo, 3 INCTs, um para mudanças climáticas, outro o próprio Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa, e combate à fome. O centro disso é resgatar esses saberes ancestrais que, por milênios, tiveram essa convivência com extremos e aprenderam de uma maneira natural, empírica, a trazer um equilíbrio. Então, é fundamental para a nossa, digamos assim, subsistência, sobrevivência, nós resgatarmos a tempo esse saber e, sobretudo, com os jovens, que é o nosso principal elemento, o cartão de garantia, nosso cartão de crédito, digamos assim, para as mudanças climáticas, não é simplesmente a economia, e sim que essa geração sensível, diversa, também traga esse conhecimento ancestral para a educação formal, como estão sendo incorporados aos poucos nas LDBs. Então, digamos assim, Unesco, obviamente, ela está ciente e sensível a isso. Sem isso, não podemos dizer que estamos fazendo uma boa adaptação, nem sequer uma boa mitigação. Agora chegou a coluna da Gabriela, nossa especialista em ODS. Gabi, o que você traz hoje sobre os ODS? ODS em pauta. Joel, adorei a reportagem, porque eu acho que ela dialoga muito com o ODS 18, que é a grande novidade, né, em termos do ODS. A gente tem uma meta, que é a meta 18.4. Então, para quem logou agora, está escutando a gente a partir desse momento, o Brasil ele tem o ODS 18, que é a promoção da igualdade étnico-racial. Então, é esse o objetivo 18, que vale só para o Brasil. E dentre as metas do ODS 18, a gente tem a meta 18.4, que fala justamente sobre garantir a representatividade dos povos indígenas e afrodescendentes nas instâncias colegiadas, nos órgãos de Estado, no quadro de pessoal das empresas públicas e privadas. Então, olha como é importante, né? Essa reportagem dialoga diretamente com uma das metas do Objetivo 18. Mas o que eu queria trazer hoje, Joel, que eu acho que é super importante que a gente esteja antenado, que os ouvintes saibam o que está acontecendo, é que está acontecendo agora uma consulta pública sobre as metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Então, está acontecendo uma consulta pública. Se você digitar no Google Consulta Pública ODS, você já vai conseguir acessar. E você acessa pelo brasilparticipativo.presidencia.gov.br e, basicamente, a gente tem um conjunto de metas nacionais, desde 2018, que foram propostas pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. E essas metas estão passando por um processo de revisão, e o governo federal quer escutar as pessoas da sociedade civil, dos governos e de instituições públicas e privadas sobre o conteúdo dessas metas para essa reta final, que são esses últimos 5 anos de implementação da Agenda 2030. Então, o que eu queria trazer hoje é contar para vocês que está tendo essa consulta pública e convidar vocês, ouvintes, a participarem dessa consulta pública e darem a opinião de vocês sobre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Por que é importante o nosso ouvinte falar, bom, tudo bem, eu aceito o convite da Gabi. Por que é importante participar dessa consulta pública? Porque é importante, Joel, que as metas do Brasil reflitam os brasileiros. Então, é importante que eles se sintam representados. É importante que a gente olhe para as metas e que realmente elas digam respeito ao que o brasileiro quer. O que a gente quer para os próximos 5 anos no Brasil? Né? Em cada um desses grandes temas, se você pensar, cada um dos objetivos é um grande tema. Né? A gente tem o objetivo 1, erradicar a pobreza, objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável, objetivo 3, saúde, objetivo 4, educação. Então, são grandes temas de políticas públicas. Então, é importante que a população esteja antenada em relação a quais são os compromissos que o governo está assumindo em relação a esses grandes temas. E que isso, de fato, represente o brasileiro. Então, quando a gente participa, a gente fala, governo, acho que você tem que ir por aqui. Governo, acho que você tem que ir por ali. Não, acho que não é isso. Acho que você entendeu tudo errado. Vamos junto por esse outro caminho. Então, é super importante que as pessoas participem para que seja mais representativo. Influenciar as políticas públicas, né? É uma atitude cidadã importante num momento como esse
da preservação da nossa democracia. Mário, eu vejo que você está balançando a cabeça, você gostaria de colocar alguma coisa a respeito da participação popular nessa consulta pública? A gente está aprendendo todo dia. Eu acho que educação somos todos. Eu trabalho também na Defesa Civil como voluntário, e a gente tem que primeiro sentir que todos somos partes de um processo, e essa hierarquização vai ser dada não pelos nossos títulos, e sim pela sociedade. Então, o que a Gabriela está trazendo, ele é fundamental. Falávamos de cartão de crédito ambiental no momento anterior. Se não houver essa integração racial, etno, especialmente nos trópicos, na região do Brasil e países vizinhos, nós não vamos conseguir colocar a nossa voz, especialmente esse sul global, ele tem que aparecer. Veja só, eu estou aqui com um bonsai, de uma jabuticaba que eu tenho aqui em casa, estou rodeado de plantas, daqui a pouco vai estar abaixo de 20% de umidade relativa aqui no centro do estado de São Paulo. Tudo isso mostra que nós estamos numa situação que cada vez mais vamos ser cobrados por essa ameaça do clima que está variando cada vez mais, e nós precisamos reagir, seja na mitigação, plantando mais, plantando melhor, cuidando. Essa árvore ele vai precisar água. Nós vamos ter praças verdes, novas áreas verdes. Se vamos ter que colocar água. Mas a água, às vezes, precisa ser uma água, não necessariamente uma água tratada, caríssima, ou de aquífero, ou que 50% dela se perdeu na tubulação porque nossas redes estão colapsadas. E não podemos usar água de reuso. E aonde aprendemos isso? A recuperar, a fazer a economia circular. Precisamente na educação, no primário, no ensino fundamental, no médio, no universitário, mas também trazendo um pouco dos exemplos de nossos antepassados. Eu sempre falo nas minhas palestras, minha avó pegava as meias, cortava as meias dos filhos, já usadas, que não usavam mais, e fazia nó, e fazia tricô, e fazia tapetes com isso. Uma ideia dessa economia circular que ela tem que ser prática. Então, a água, o reuso, a educação, são principais vetores para mitigar esses aspectos que estão aí, que vão ser acirradamente maiores, com mais impactos, e a educação é o nosso cartão de crédito. Se nós não apostarmos e colocarmos isso na educação, nós não teremos a possibilidade de ter uma geração inclusiva e resiliente. Será somente um destaque, um papel, um paper, um relatório que ficou lá na história e não foi aproveitado. Nós temos que partir para a ação. E essa ação tem que ser com a população, com as crianças, com os professores, e, sobretudo, com aqueles que, às vezes, não aparecem muito, que estão atrás. Nós temos quase 1 milhão de população indígena, mais ou menos metade em áreas urbanas, a outra metade em áreas rurais. Como é que eles estão incorporados ao saber dentro do nosso plano de aulas, tanto do ensino fundamental, médio e até universitário? Eu desconheço. Então, são elementos que precisamos começar a agir antes de que seja demasiado tarde. Karina, muito importante a participação popular, em questões como essa. Essa questão que é super importante, que é a participação, esse resgate do senso do coletivo, porque os próprios saberes tradicionais, eles trazem esse ensinamento para a gente, né? Provavelmente, Mário, sua avó fazia o tapete e talvez a vizinha trouxesse uma meia e talvez depois ela desse o tapete para uma vizinha. Então, esse senso de comunidade, esse senso de participação, ele precisa ser resgatado. A escola é um excelente lugar para a gente cultivar esse senso de coletividade, mas não só isso. A Gabriela, precisamos participar. Às vezes, a participação ela tem que ser exercitada mesmo, gente. É difícil. A gente, às vezes, tem uma preguiça de ir na reunião de condomínio, né? A gente tem uma preguiça de votar num plebiscito que seja, enfim, que não está tão perto de mim. No caso aqui, eu fico em São Paulo, né? Alguma consulta, algum tipo de participação na subprefeitura da sua cidade, no coletivo do SUS do seu bairro. Então,
esse resgate ele é muito importante. Por quê? Porque a solução vai ter que ser coletiva. Se nós nos mantivermos nessa postura individualista, em que os que têm terão cada vez mais, vão se proteger, vão fazer bunker, daqui a pouco não vai sobrar natureza para ninguém, gente. Não é sábio nem perspicaz querer manter a desigualdade. Se a gente consegue distribuir riqueza, se a gente consegue conciliar saberes, a gente consegue ir mais longe, né? Eu gosto de um dito popular que fala, sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. E a gente precisa esticar o tal do crédito, né? A gente precisa esticar a nossa reserva de natureza, a gente precisa esticar a nossa possibilidade de viver num mundo saudável. Porque eu acho que se a gente lembrar que, antes de tudo, se trata de saúde, da integridade dos nossos corpos, eu acho que isso dá um clique diferente para a gente pensar no coletivo. Temos que nos ajudar uns aos outros. Então, participação é crucial, né? Sua fala é importante nesse projeto coletivo de país que nós sonhamos. Olha, antes de fechar o bloco, eu vou dar uma informação. O IBGE realizou um estudo e revelou que quase 5 milhões de estudantes, de acordo com o censo escolar de 2022, estão estudando em áreas com a mínima tolerância a inundações no país. E 10 milhões em regiões de baixa adaptação. Vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete do nosso Instagram. Agora acompanhe as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves. Destaques da semana no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora vou contar para vocês quais foram os principais destaques da nossa redação na última semana. Festival Jupi discute desafios do envelhecimento e impacto social no Brasil. ONU reconhece Laboratório de Políticas Públicas Alimentares Urbanas como referência global no tema. Motorola lança suporte à língua zapoteca e amplia a preservação de idiomas indígenas. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até semana que vem. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a influência das mudanças climáticas na educação, com o Mário Mendion e Karina Yamamoto. E, claro, com a participação especial da especialista em ODS, Gabriela Chabu, e colunista do Observatório do Terceiro Setor também. Bom, como eu disse, chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram. Você pode participar toda semana seguindo nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: você sabia que as mudanças climáticas afetam a educação? O resultado é 81% disseram que sim e 19% disseram que não. 81% sabe que as mudanças climáticas afetam a educação. 19% não. Mário, me parece que quem está nos seguindo no Instagram tem uma consciência importante, né, a respeito do nosso meio ambiente. Mas essa é a realidade do país. Primeiro, como que você viu esse resultado? Bom, Joel, é claro que eu vibrei aqui. Seria interessante analisar também, claro, que a enquete não fez, talvez, a idade, porque a componente de idade é muito importante. Os jovens e até as crianças, adolescentes, eles estão muito sensíveis e até mais, às vezes, eu verifico no meu dia a dia, do que adultos que já viveram. Um adulto, digamos, da minha idade, talvez passe umas 20 ondas de calor extremas. Uma criança que está nascendo agora nesse ano, provavelmente vai enfrentar em torno de 50 grandes ondas de calor nos próximos anos no seu percorrido. Então, há um abismo de diferença de injustiça climática. Então, digamos assim, não é mais uma questão de aceitar ou não.
A questão é, como decíamos antes, como é que nós vamos, com diferentes sotaques, com diferentes profissões, com diferentes responsabilidades, trabalharmos juntos. Eu acho que a pergunta, próxima vez, tem que ser: você quer trabalhar para diminuir os impactos das mudanças ou se adaptar melhor? Porque eu acho que a vontade tem que surgir. Se as pessoas, acreditando ou não conseguem participar ou ajudar outras, eu acho que isso vai ser realmente um sinal muito, muito triste. E nós precisamos de todos, as pessoas que são mais crentes, menos crentes, arregaçar as mangas e trabalhar. Especialmente, como falávamos no intervalo, temos centros de pesquisa promovidos pela FAPESP, um de biodiversidade e mudanças climáticas, outro que começou agora, que é o Centro de Pesquisa em Resiliência em Desastres, apoiados pela FAPESP, grupos interdisciplinares de várias áreas de conhecimento, inclusivos. Eles permitem que outros olhares, outras vozes participem e também trabalhem no debate. É importante o debate para que nesse debate exista evolução, exista adaptação. Então, digamos assim, eu sou muito otimista desde que as pessoas, os grupos, as comunidades, os setores prestem ao diálogo, ao debate, à crítica, ao contraponto, mas dentro de um processo chamado Grande Planeta, que está doente, está dodói. É por isso que precisamos de observatórios de sustentabilidade para a saúde planetária. E nós precisamos que a ciência, através da inovação e o empreendedorismo, trazendo toda essa massa, gere empregos, novas condições, oportunidades, para que a pessoa não fale simplesmente de um problema que lhe é alheio. Não, esse problema pode gerar também oportunidades nesse mundo cada vez mais quente. Eu quero agora ouvir a opinião da Karina. Karina, rapidamente, o resultado dessa pesquisa no Instagram. Lembrando, viu, Mário, que nós já temos uma pesquisa que no Instagram, quase 60% das pessoas que nos seguem são mulheres, viu? Karina, sua opinião. Esse resultado representa o quê? 81% diz que sim, que sabe que as mudanças climáticas afetam a educação. 19% diz que não. Eu trabalhei como jornalista de educação por muitos anos, quase uma década. E a frase mais comum, mais fácil de sair da nossa boca é: educação é importante. Mas a educação ela é um processo que exige esforço. Então, da mesma maneira, as mudanças climáticas agora, eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar e a entender que elas existem, que elas estão batendo na nossa porta. Principalmente do que a gente passou nos últimos anos. A gente viu os rios secando na Amazônia, algo inimaginável, né? Inclusive dificultando o acesso de crianças para as escolas, que muitas vezes elas iam com os pequenos barcos e depois elas tinham que andar todo aquele... Então, acho que a gente começa a perceber cada vez mais as mudanças climáticas batendo na nossa porta. Agora, o que é que a gente vai fazer diante disso? Porque, na minha experiência como comunicadora, a gente percebe o quão difícil que é o engajamento para a ação. E a gente não pode deixar esse engajamento, a gente não pode deixar a desesperança tomar conta da gente. Quando a gente vê os números, eu posso só imaginar, né, Mário, quando você olha para os números, para o que a gente prevê de futuro, quando a gente olha sobre aumento da temperatura, a gente fica um pouco desesperançoso. Bom, as perguntas dos seguidores nossos no Instagram. Eu vou começar com você, Mário. O João Pedro. Gabi, você quer fazer essa pergunta? Posso fazer. Eu ia sugerir, a gente tem duas perguntas. Então, a Isadora, ela perguntou, professor Mário, se o Brasil tem políticas públicas na educação para enfrentar as mudanças climáticas. E aí você contar um pouquinho para a gente o que você sabe sobre isso, para contar para os nossos ouvintes, para eles ficarem sabendo também quais são as políticas públicas que o Brasil tem para enfrentar essas mudanças climáticas. Ótima pergunta. Eu queria agradecer muito a nossa educadora, Denise Tafarello, que lembrou, depois do desastre do Rio Grande do Sul ano passado, foi incorporado na lei anterior de educação ambiental, que data de 1999, alguns artigos e incisos. Eu vou ler um que está claro, isso é lei, a partir do ano passado para cá,
é quando fala que são objetivos fundamentais da educação ambiental é parte da educação, no inciso 8º, o estímulo à participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino, atenção, nas ações de prevenção, de mitigação e de adaptação relacionadas às mudanças do clima. E no estancamento, e também para evitar o estancamento da perda da biodiversidade, especialmente no Brasil, bem como na educação direcionada à percepção de riscos e de vulnerabilidades a desastres socioambientais. Isso foi incluído na Lei 14.926 do ano passado. Então, o que acontece? Nós estamos com leis anteriores e temos algumas inclusões de novos acontecimentos e estamos construindo essa é uma gestão adaptativa. Então, sim, agora é importante que nos HTPC semanais das escolas, que são um termo especial para quem é educador, trabalha, faz planejamento, esse treinamento chegue e depois desse treinamento também seja colocado aos poucos em jogos, em atividades, digamos, trabalhos práticos. Isso vai depender muito também do professor que recebe esse treinamento. Então, em síntese, sim, eu li uma parte, mas, digamos, um país continental, a grande diferença social, econômica, e nós estamos com 60 milhões de pessoas ou mais vivendo em condições de vulnerabilidade, sobretudo em favelas, em comunidades, além de 1 milhão que falávamos dos indígenas. Então, tudo isso é um desafio que precisamos ir trabalhando. Quem sabe o Brasil seja hoje, talvez, globalmente falando, a grande oportunidade para que esse planeta dodói, esse planeta que está doente, comece a ter, em mais de 40 mil áreas de risco declaradas oficialmente, esses locais como sentinelas para produzir a transformação social, que sem população não vai ter transformação nenhuma. Bom, nós selecionamos sempre, toda semana, 2 perguntas dos nossos seguidores do Instagram. Nessa semana foi da Isadora, que o Mário acabou de responder, e do João Pedro. O João Pedro pergunta, viu, Karina? Raramente ouço que mudanças climáticas afetam a educação. Por que não é divulgado? Qual é o desafio da comunicação que existe para a gente não conversar com a população, com a maioria da população, sobre a influência que as mudanças climáticas têm em relação à educação? É a pergunta do João Pedro. As pessoas já sentem na pele, professores e estudantes, as mudanças climáticas na sala de aula. Talvez não necessariamente elas consigam fazer a conexão entre uma coisa e outra. Quando está muito quente, o aluno não consegue se concentrar. Quando chove demais, o aluno não consegue chegar na escola. Quando está muito... Enfim, a gente já vê isso e eu acho que o desafio é juntar as informações. A gente tem as negociações climáticas, a gente tem as informações sobre os planos nacionais. Então, existe uma competição muito grande e a educação ainda não entrou na pauta. E você está muito correto em dizer que a educação e as mudanças climáticas precisam entrar na pauta das mudanças de políticas públicas e dos currículos que estão nas escolas. Bom, você tem rapidamente uma informação a respeito das escolas, né, Gabi? Eu tenho. Na verdade, eu trabalho na coordenação de educação ambiental da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, a gente tem uma escola de educação ambiental que chama UMAPAS, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Então, era, na verdade, para convidar os ouvintes a conhecerem essa escola que oferece informações sobre mudanças climáticas, tanto para a população em geral, quanto para os professores. Então, de repente, aquele jogo ou aquela estratégia que falta para você lidar com o tema das mudanças climáticas na sala de aula pode estar aqui na UMAPAS, dentro do Parque do Ibirapuera, ou na UMAPAS Previdência, na Zona Oeste, ou lá na nossa Escola de Agroecologia. Professor Mário, infelizmente você tem que dar aula agora, né? Então eu quero suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? Seu destaque final. E agradecendo a sua entrevista, foi um prazer conhecê-lo. Você com a sua plantinha, e está influenciando pessoas aí. Você está falando de São Carlos, né? Sim. Estou em São Carlos, ao redor das minhas plantas, e aqui esse meu cantinho de estimação. Eu pegaria um pouco pelo que falou Karina, mas também essa parte de Gabriela. Atualmente, São Paulo está revisando o plano de adaptação ao clima. Eu estou participando, inclusive, das
do grupo de trabalho consultivo, participativo, esse é o nome. Inclusive, tivemos uma reunião agora, essa semana passada, presencialmente até, e para fazer essa troca. Eu acho que nós temos que ter exemplos, casos, desafios, pilotos. Quando nós reunimos na Secretaria Municipal, eu filmei, porque tudo era concreto, e tinha um pedacinho de verde na frente. Eu acho que não precisamos pegar exemplo. São Paulo, que já atendeu vários itens para se tornar, e falta ainda, uma cidade 100% resiliente, é o grande desafio. É uma nossa grande macrometrópole da América Latina, do México para cá. Então, o que acontece em São Paulo, de bom ou de não tão bom, vai ser replicado e precisa ser replicado em outros municípios, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal. Então, eu acho que nós precisamos pegar esses grandes desafios e aprender com eles, na prática. E isso dentro e fora da sala de aula. Senão, vamos ter uma sociedade desconectada da realidade, uma educação que não é emancipatória, né? Paulo Freire, é uma educação que é muito escolástica e que não serve. Veja só, nas diretrizes curriculares nacionais de ensino superior, se falam sempre três coisas: conteúdos, habilidades, que você, ensino superior, mas, sobretudo, você tem que ter atitude. Se nós não temos uma sociedade sensível para ter atitude, nós vamos continuar tendo esses problemas e cada vez maiores na frente. Então, eu sou um otimista, esperançoso, Suassuna, como fala, mas assim nós precisamos de trabalhar de forma cooperativa. Obrigado pela oportunidade, viu? Novamente, um grande abraço, viu, Mário? Obrigado pela entrevista e parabéns pelo estudo, viu? Até uma próxima oportunidade. Bom, eu quero fechar nossa enquete. Para participar é muito fácil. Nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 é sempre numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos. Confira. Passa com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório. Bom, eu vou resgatar aqui uma informação que você deu, Karina, que é muito importante. O calendário escolar na Amazônia está sendo afetado pelas mudanças climáticas, com secas prolongadas, enchentes que impactam o acesso à escola e o aprendizado. As comunidades ribeirinhas, em particular, enfrentam dificuldades devido à variação do nível dos rios, que dificulta o transporte escolar e a frequência às aulas. Os professores precisam flexibilizar o currículo e adaptar as atividades para garantir a continuidade do ensino, mesmo em condições adversas. Nós falamos isso nos blocos anteriores, né? A adaptação das escolas, isso acontece lá na região amazônica já há muito tempo, né? A construção de um novo currículo, nós precisamos capacitar novos professores. Como é que você vê a solução para esse problema, Karina? A resposta, mais uma vez, ela é coletiva. Ela não depende só dos professores ou só dos diretores de escola. Ela depende de políticas públicas que possam ajudar na questão física, né, na questão concreta dos prédios. A gente precisa do apoio do governo também para estruturar currículos que sejam mais maleáveis, e, ao fato, os professores precisam receber uma formação, eles precisam estar preparados para isso. Capacitação é fundamental nesse ambiente, nesse cenário. Gabi, temos a COP30 em novembro. É claro que problemas como esse serão pautas, né, nas discussões que nós teremos aqui. Com certeza, Joel. O Brasil, quando se candidatou para receber a COP30, a proposta de receber a COP30 na Amazônia, apesar dos seus desafios, então acho que vocês, ouvintes, devem estar acompanhando notícias de que muitas pessoas às vezes estão deixando de ir para a COP30 porque os preços estão altos. Então tem todo um desafio, uma complexidade logística de receber um evento de grande porte naquela região. Mas a gente não pode esquecer que o objetivo de levar a COP30 para a Amazônia é trazer luz, é mostrar, é dar visibilidade, inclusive, para a população indígena no Brasil. Então, é o objetivo da COP30 trazer para a pauta as questões do ODS 18. Então, as relações à igualdade étnico-racial. Então, sem dúvida, a COP30 está chegando aí no Brasil. Então, pessoal, para quem não sabe o que é a COP30, a gente tem um acordo climático internacional e a COP é a conferência das partes desse acordo.
Essa COP é a COP 30 porque é a 30ª vez, ou seja, esse conjunto de partes que fazem parte desse acordo climático já se encontraram 30 vezes, eles se encontram uma vez por ano para discutir como vai o avanço em relação às metas para lidar com a emergência climática. Então, para lidar com as questões climáticas, esse grupo de países que fazem parte desse acordo climático global se reúnem todo ano. E esse ano, a novidade é que é no Brasil. Cada ano é num país diferente. Então, fiquem ligados aí nas notícias. Agora, quando vocês escutarem COP30, para quem não sabia, agora já sabe do que a gente está falando. Estamos caminhando para o final do programa. Eu quero ouvir as considerações finais da nossa convidada e também da nossa colunista de ODS, Gabriela Chabot. Joel, eu acho que a conversa de hoje mostrou que as mudanças climáticas elas não são só uma questão ambiental. Elas são uma questão social, uma questão educacional. Então, quando as enchentes, quando as secas, quando o calor, quando o frio interrompem o calendário escolar, milhões de jovens perdem a oportunidade de estudar, de aprender. Isso compromete o futuro de toda uma geração, de toda uma população. Então, é por isso que o ODS 4, que é o ODS da educação, e o ODS 13, Ação Global contra a Mudança do Clima, tem que andar juntos, né? A gente precisa trabalhar essas temáticas juntos. E eu queria convidar os ouvintes a participarem, não só da revisão dessas metas, mas de todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na consulta pública que está sendo promovida pelo governo federal, e quer escutar cada um de vocês sobre a opinião das metas dos 17 ODS, agora 18 no Brasil. Que bom revê-la, Gabriela. Você trouxe muitas informações importantes para um programa de hoje. Agora sim, vamos lá, Karina. Suas conclusões finais. Conclusões finais. A educação é um ponto de atenção. A educação, ela também faz parte disso. A gente precisa olhar para a educação como esse espaço de solução e que vai, inclusive, ajudar a fazer todo esse enfrentamento. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações de Mário Mendiondo, da Karina Emamoto e da nossa colunista Gabriela Chabot, especialista em ODS. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais. Observatório, 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.